Olá, olá. Boa noite, pessoal. Estão me escutando? Sim, boa noite, boa noite. Obrigada a todo mundo por ter vindo para o nosso evento de pré-lançamento do Vila Matusa. Desculpem pela mudança de endereço de última hora aqui. Desculpa, eu estava ouvindo meu eco ali no YouTube, aí tive que fechar. Desculpem pela mudança de endereço de última hora, a gente teve um probleminha ali no YouTube da Incompleta, então acabamos fazendo nesse meu de pessoa física. A gente está bem feliz com esse evento. Conforme está passando aqui nessa mensagem abaixo, ele integra, faz parte da programação da Feira Miolos, que é uma feira que acontece desde 2014. Ela era uma feira normal, né, presencial, mas no ano passado e nesse está acontecendo de forma online. Esse ano tem algumas atividades que já começaram a ter um pouquinho de público ali na Biblioteca Mário de Andrade, mas o grosso, a maior parte da programação tá online. E esse período, assim, essa semana que antecede o final de semana, eles chamam de Esquenta Miolos, e é dentro desse esquenta que a gente foi para esse esquenta que a gente organizou essa, esse evento de hoje, essa conversa de hoje. É a primeira vez que eu estou usando essa plataforma, estou um pouco perdida, porém feliz, animada com o livro da Zenit, com as nossas convidadas, achando tudo uma delícia. O livro já está em pré-venda no site, né? A gente tinha avisado que a partir de hoje, a partir dessa conversa, estaria disponível, ele está com desconto. A estimativa é que o livro fique pronto lá para fevereiro, março do ano que vem, mas então até lá ele pode ser comprado com esse valor reduzido. É um valor para o que está dando, né? Porque está sendo possível fazer com os livros. Ele está num valor bom, até porque ele teve apoio do PROAC, que é uma coisa que já dá bastante subsídio, né, para os custos de impressão, para tudo. O livro tem 8 contos, é um livro que está ficando bem lindo, assim. E, bom, para essa conversa de hoje, também um pouco pensando que esses formatos de conversa online que a gente tem feito há 1 ano e meio, 2, estão começando a se desgastar um pouco, né? A gente quis pensar uma coisa um pouco diferente para fazer, e então surgiu essa ideia de convidar a Marília Janel e a Renata Del Vecchio, que são da editora Funilaria. Elas não são as únicas da editora Funilaria, a editora tem um monte de pessoas, mas elas estão aqui como representantes. A gente pensou em convidá-las para fazer um tipo de uma espécie de entrevista mútua entre a Zenit e as duas, para ao mesmo tempo que elas perguntam para a Zenit, para descobrir junto com vocês, público, mais sobre o livro, a Zenit vai conversando com elas para também descobrir mais sobre a funilaria. São coisas que se assemelham e se distanciam também, como é muito comum nesse nosso universo mais independente, né? Elas têm temas e questões com muitos pontos de contato, mas também premissas muito distintas, porque a Zenit está no papel de autora e elas vão comentar mais esse universo e o trabalho delas desse ponto de vista das editoras, né? E é isso, acho que vai ser uma conversa muito legal. Elas mesmas vão se apresentar melhor à medida que forem entrando aqui na nossa conversa, então também não quero me estender muito. E eu acho que é isso. Ao longo da conversa, eu vou ficar offline para deixá-las na tela conversando mais à vontade, mas vou dar uma manejada ali no site, destacar perguntas ou comentários que vocês queiram fazer. Fiquem muito à vontade, a participação de vocês é super bem-vinda. A gente pensou um esboço de roteiro, mas vai ser bem fluido, assim, até porque essa era a ideia, que a descoberta acontecesse meio junto com vocês em tempo real. E acho que eu não estou esquecendo de nada. Obrigada de novo por terem vindo e vou colocá-las aqui. Boa noite, gente. Boa noite.
Obrigada, Laura. Acho que começar agradecendo esse convite, que a Funilaria ficou muito feliz em receber esse convite da Editora Incompleta. Acho que vale lembrar que somos estimuladas diariamente a competir em todas as esferas da vida, e a Editora Incompleta abre as portas para a Editora Funilaria para construir, dividir esse tempo, construir essa atividade que vai ser muito bacana, né? A gente construiu um bate-papo muito legal para compartilhar. Então, quero agradecer a generosidade desse convite, Laura. Acho que vale a gente pontuar que são essas demonstrações de afeto e essas construções de parceria que também nos fazem seguir, né, ter um pouquinho de esperança para a construção de dias melhores. Então, dito isso, eu vou apresentar um pouco da Editora Funilaria. Como a Laura disse, sou eu, a Renata, a Amanda e o Caio, então somos em 4 nessa editora. A gente criou a editora em 2019, mas os primeiros livros, as primeiras publicações foram só no início desse ano. Nós temos basicamente 2 frentes de publicação, uma delas é de humanidades, que foram as nossas 2 primeiras publicações. A primeira foi o livro Resistências e Resistências, que foi em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo. É um livro escrito por mulheres que são de movimentos sociais, de diversos movimentos sociais, e elas relatam e analisam um pouco esse momento de retrocesso de direitos, né, que não é de agora, mas retomam desde o golpe de 2016, e contam também, além dessa análise desses retrocessos, dos impactos no dia a dia das mulheres, também trazem as redes de solidariedade que são fortalecidas nesses últimos anos, né, nesse momento tão de tantas incertezas e tanta violência que a gente tem vivido. Então, essa foi a nossa primeira publicação. Depois a gente publicou o Redes e Ruas, que é Redes e Ruas, Mídias Sociais e Ativismo Contemporâneo. Ele é um livro que volta lá para 2010, nas manifestações que ficaram conhecidas como Primavera Árabe. E, embora ele esteja olhando para 2010, ele tem um diálogo muito forte com os dias de hoje, né? Justamente para olhar essa relação do ativismo das redes, mas também esse que vai para a rua e como essas coisas se relacionam. Ele problematiza, tem uma problematização bastante interessante que é sobre a questão da suposta ausência de liderança que a internet traria para essas movimentações e mobilizações. E depois a gente tem também na Editora Funilaria uma outra frente de ficção, né, pensando numa área maior, que aí a gente teve a nossa terceira publicação, que é o livro Trema, do qual a gente vai falar um pouquinho mais hoje. O Trema ele é escrito por 2 autoras, a Maíra Mota e a Fernanda Pucci. O outro livro nosso é o Bárbaras, que é um livro de poesia, da Jaque Severina. Esse foi um livro que, assim como o Trema, foi de financiamento coletivo. O Bárbaras está na gráfica, logo, logo vai ser enviado. Depois temos um livro que agora está com um financiamento coletivo aberto, que é o Península. Ele é formado por 4 peças teatrais, e outro livro também, a gente está no momento com 2 financiamentos coletivos, é o do livro O Pé no Barro, da poeta Lene Souza. Ela é conhecida como a poeta do MTST. É um livro que a gente construiu em parceria com o MTST, e é o livro de estreia da Lene, né? Assim como alguns aqui que eu já falei que também são de estreia, mas vou voltar nesse tema, a gente vai falar um pouco sobre isso. E esse ano ainda, esse mês ainda, a gente vai publicar a nossa primeira HQ, que também foi apoiada pelo PROAC, que chama Depois que os Sinos Dobram, que é do Vitor Flynn Parcionic e do André Bernardino. Então, eu acho que, voltando um pouquinho desses livros de ficção, né, do Trema, eu já contei que a gente vai falar um pouquinho mais dele, mas tanto Trema quanto Bárbaras, o Península e o Pé no Barro são de autoras de estreantes, são livros de estreia, né? Então, a Funilaria tem, nessa linha de ficção, olhado e tentado trazer, né, essas novas autoras e pensar, entender e procurar e também receber um pouco do que está sendo produzido contemporaneamente, é um pouco esse caminho aí que a gente tem traçado.
Então, acho que esse vai ser um dos temas assim que a gente vai conversar sobre livros de estreia, autoras estreantes e esse processo com as editoras independentes. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Renata, também da editora Funilaria. Também queria aproveitar, né, agradecer o espaço que a editora Incompleta e a Laura ofereceram para a gente estar aqui conversando com a Zenit. Agradecer também a Zenit, né, por ter topado essa conversa com a gente. Do nosso lado, a gente está muito feliz, na verdade, por estar aqui e por ter tido contato com o texto da Zenit, né? E acho que é um momento muito feliz da gente poder estar no pré-lançamento de uma autora que, para a gente também é estreante, a gente também conheceu agora, né? A gente teve um aperitivo um pouquinho dos textos dela, mas assim, a gente está bastante encantada com os textos, com a forma de construção, né? Acho que com todos os temas que ela traz no livro. Então, sim, foi um prazer muito grande para a gente ter conhecido a Zenit. Então, também agradecer a ela por topar a conversa com a gente no momento de pré-lançamento dela. Né? E eu acho que assim a proposta, né, da Incompleta foi trazer esse bate-papo num objetivo mesmo da gente ir se conhecendo também nesse momento, né? Então, da gente trazer tanto a gente, as curiosidades que a gente teve do livro, quando a gente leu esses pequenos trechos, né, que a gente teve acesso, e a Zenit também trazer curiosidades que ela tenha, ou do Trema, ou da funilaria, ou desses processos todos, né, da edição e como que é esse trabalho entre autor e editor. Então, assim, eu queria, na verdade, abrir agora a fala para ela poder fazer, né, uma primeira leitura e trazer um pouquinho desse universo do Vila Matusa, que encantou tanto a gente. Né? Oi, gente, boa noite. Queria agradecer a Renata, queria agradecer a Marília por terem topado o convite da Incompleta e estar participando dessa conversa. Agradecer a Laura, que organiza absolutamente tudo e lida com todos os pepinos. E agradecer quem está assistindo e quem está comentando minhas amizades, meus amores. Porque me deixa muito mais tranquila nesse momento. Tô nervosa. Bom, sou a Zenit Astra, autora do livro Vila Matusa, meu livro de estreia. Sou daqui de Campinas, já moro aqui há bastante tempo, originalmente em Ribeirão Preto. Sou educadora, escritora e travesti, não necessariamente nessa ordem, algumas horas uma é mais relevante que a outra. E quero mostrar um pouquinho para vocês desse projeto. Quem me conhece sabe, já me ouviu falar bastante desse livro, mas é uma oportunidade para falar aqui publicamente, para mostrar ao público o que eu venho cozinhando aí nos últimos meses. E aí, a gente pensou em começar com a leitura de uns trechos. Então, vai ser a leitura de um conto que a Renata e a Marília leram, se chama Aurora e Rubi, que é o conto que abre o livro, né? Um conto sobre duas crianças. Bom, é sexta, o que quer dizer que seu Tomás vai ficar para almoçar. Rubi e a Aurora vão para a cozinha perguntar sobre a comida, ao que a avó responde com pedidos de paciência. Quanto mais cedo puderem comer, mais cedo podem sair para brincar. A avó Matusa não é tão alta, talvez já tenha sido muito tempo atrás, mas agora é encurvada como uma avó. O Bi sabe que é assim que as pessoas crescem. Primeiro são um brotinho de gente, depois vão pegando o corpo e esticando as pernas, e na terceira idade vão encurvando, que é um outro jeito de crescer, que nem um caracol. Vó Matusa às vezes parece um caracol de tão devagar, Rubi pensa, e sabe que não pode falar isso porque ofende as pessoas da terceira idade, expressão que a avó ensinou e que quer dizer velha, só que é mais elegante. Então, esse continho é um pouco para contar
para introduzir, né, as pessoas a esse universo da Vila Matusa, né? Então, a ideia um pouco partiu de um exercício ficcional, assim, de conceber um projeto de livro em que todos os contos estivessem conectados, que eles pertencessem ao mesmo universo, e esse universo gira em torno deste espaço, né, que é a Vila Matusa, assim nomeada por conta dessa figura, que neste conto aparece apenas como uma avó no tempo presente, né? Acho que só para contextualizar mais um pouco, eu não sei em que momento como fazer esse bate-bola, mas temporalmente a maioria dos contos se passa num espaço temporal que antecede um pouco o golpe de 2016 e termina em 2018. Inclusive, a gente pode falar por que dessa escolha, que eu acho que tem bastante coisa a se falar sobre esse momento que antecedeu assim muito pouco, enfim, estabeleceu o momento que a gente está vendo agora, com exceção então de um ponto que se passa na ditadura, né, ali em 78, na chamada suposta abertura democrática, e um outro conto que se passa na década de 90, para pensar a crise da AIDS. Só que isso, enfim, não. Isso ainda aqui é só o tom das crianças, eu não sei onde que eu começo, onde que eu paro. Então eu vou só parar. Legal, Zenit, porque é isso, né? Você, pelo que a gente pode perceber um aperitivo, né? Um pedacinho, né? Então a gente foi apresentado algumas das personagens, então a gente já viu que tem a avó Matusa ali, mas exatamente nesse momento, né? No tempo presente, e a gente fica curiosa, né? De saber quem é essa figura um pouco mais, até porque ela vai dar título à vila, né? E é o nome do livro. Então, eu não sei o quanto você vai querer dar um spoiler ou não dela, mas se você quiser falar um pouquinho dela também, porque eu acho que a gente conheceu um pouco dela, né? Um pouco da Aurora, da Rubi, a gente conheceu um pouco de Na Dinamite, e a gente foi sendo apresentada algumas das personagens, né? Então, se você quiser falar um pouco, acho que como que é essa construção, né? Tanto das personagens quanto da forma que você trouxe elas para o livro, né? Porque pela conversa que a gente teve, né, até inicialmente, a gente viu que você transita muito facilmente também por várias formas de narrar, né? Então, você traz, né, um conto de mistério, aí você traz um conto mais na forma do diário. Então, se você quiser falar um pouco tanto da construção, acho que, né, das suas personagens, quanto do próprio texto, da forma, né, que você narra essas histórias. Sim. E eu acho que deixa eu essas só duas... complementar. Oi, desculpa. Só vou complementar, Renata, porque você tocou num. Você falou dos tempos, né? Dos tempos em que se passam, dos anos que se passam a sua escrita. E eu, quando eu li o da Dina Dinamite, eu achei muito interessante como você consegue localizar temporalmente, sem dizer que ano que é, né? Você vai falar que ano que é lá na frente. Só que você vai pensando ali, né? Vai dando as dicas do tempo. Então, se você também quiser falar um pouco sobre essa construção, acho que pode ser bacana. Então, falar da construção dos personagens, eu acho que é falar um pouco dessa exploração que eu quis fazer com gêneros e com estilos. Então, o processo da construção dos personagens, meio que eu brinco que eu ia pensando neles, eu criava as pessoas na minha cabeça, e aí eu estava tomando banho, eu pensava, e se acontecesse isso, né? E tentando pensar como que essas personagens coexistem e principalmente como elas se relacionam entre si, né? Então, em uma medida, é um pouco um estudo de personagens porque eu quero entender como as pessoas se relacionam, né? Tanto que, isso eu acho que não é spoiler, enfim, eu já vou falar, mas os contos todos têm os nomes das suas personagens, uma brincadeirinha aqui ou ali, mas isso vai ficar para quem lê o livro. Mas pensar a construção das personagens também passou por uma tentativa de pensar como que eu posso melhor contar essa história.
porque eu queria que a forma do texto dissesse respeito também ao tema, né? Então, por exemplo, seja por uma exploração de foco narrativo, né? No caso do conto da Aurora e Rubi, a ideia é realmente chegar perto desse pensamento infantil, né? Esse olhar infantil de ver o mundo. Ou então, por exemplo, no conto da Diná Dinamite, o fato que ele é especificamente contado em segunda pessoa, né? Você entra e faz, você vê e você, justamente porque eu quero ocultar quem que é essa personagem, que só vai ser revelado lá no final. Seja, por exemplo, em um conto que tem tudo a ver com comunicação ou a incapacidade de estabelecer contato, num conto que busca tratar da incapacidade mesmo de estabelecer contato, nós temos uma literatura de cartas com uma pessoa que não responde, né? Cartas que são mandadas ao vazio, assim, né? Meio cartas numa garrafa jogada no mar. Ou então, para pensar, queria, entre outros temas, falar da experiência de despersonalização antes da transição de gênero. Então, despersonalização como sintoma de disforia de gênero, que é algo que uma experiência bastante comum, mas até pouco sabida, assim, até por não ter tanto vocabulário, né? Enfim, tem um estudo da Zinnia Jones, uma acadêmica que fala especificamente sobre isso, e que ela relatou que essa experiência é muito comum. E uma das experiências comuns é que as pessoas não conseguem distinguir. A realidade parece um sonho. Eu falei, bom, então para falar sobre isso, eu vou fazer um diário de sonhos, né? Uma pessoa que está escrevendo seus diários normais e está escrevendo seus sonhos, né? Ou então, para falar de violência do Estado, eu queria escrever uma história de... Eu brinco que é uma história policial antipolícia, né? É um conto na linha, assim, de contos de detetive, para, enfim, com um certo elemento fantástico, para falar de ditadura, né? Para pensar esse aparelho de violência de Estado, né? Então, pensar essa exploração de gênero sempre passou por a pergunta: como que eu posso contar essa história aproveitando o máximo da forma? Que a forma dissesse algo, né? Que ela não fosse acessória a essa história. Sobre as temporalidades, eu espero. Eu já me perdi. Eu já me perdi. Olha, você pode me perguntar de novo? Falo. Que eu achei muito interessante no conto da Diná Dinamite, que você vai situando temporalmente com dicas, né? E só depois, lá na frente, que você vai, de fato, dizer que ano que é, né? E eu achei essa construção do tempo, né, do leitor, da leitora entendendo onde que está localizado, muito interessante. E aí, se você pudesse falar um pouquinho, porque você, na sua fala inicial, você trouxe isso, né, de que cada um se passa num período e como que se relaciona com esse contexto desse momento histórico. Então, acho que vale você também, se quiser, aprofundar um pouquinho sobre isso. Esses contos que se passam, um na ditadura e um na década de 90, eu tentei evitar, né, tentei situar de uma maneira que pudesse ser orgânica, né? O conto, inclusive, se passa em uma época antes do meu nascimento, do meio da década de 90. Mas enfim, né, eu sei o que é um CD, né? Conheço essa tecnologia esquisitíssima, mas para contextualizar, né, quem está assistindo, dos primeiros impasses que essa personagem tem que lidar, a primeira coisa que ela tem que fazer, ela tem uma listinha de tarefas, e essa personagem tem que levar os seus LPs velhos para um sebo, para se livrar deles. E aí tem esse momento de olhar. Então, também uma brincadeira de, de pensar as referências, né? Quem que esse personagem escuta, né? Então, ele está olhando lá, aí ele já tinha separado os LPs, aí ele pega e fala assim, não, Secos e Molhados e Leci Brandão vão ficar por enquanto, né? E aí pensando assim, esse negócio de CD parece que veio para ficar, né? Então,
pensar em maneiras de situar em um tempo específico, porque eu queria falar sobre um tempo específico da história do Brasil, que, enfim, estabeleceu o caminho que a gente está hoje em dia, só que tentei fazer isso de maneira orgânica, né? Ou então, no conto da ditadura, também passa um pouco por tecnologia, assim, a TV a cores sendo algo que já existe, mas é um pouco inacessível, ou então, quais são as expectativas para a Copa de 78, ou coisas do tipo, né? Na verdade, agora, se eu não me engano, acho que era 82, já me confundi. Mas tive que pesquisar, né? Aparentemente, a Alemanha Ocidental já ganhou uma Copa, então fica essa informação. E no caso de um dos contos, a solução que eu encontrei foi usar o cabeçalho das cartas. Então, neste conto, que eu pretendo falar justamente sobre esse período em que a gente viveu um momento de euforia de gênero, né, uma euforia da discussão sobre o feminismo, uma euforia da formação de comunidades dentro da comunidade LGBT, a publicação de obras importantes, assim, que de alguma maneira visibilizaram, mas conectaram pessoas. Neste conto especificamente, eu pretendo fazer um passeio que começa um pouco antes do golpe e termina em 2018, em que coexiste uma euforia de gênero muito grande e uma escalada da violência e do pânico moral em cima de gênero que a direita plantou, né, para falar desse momento, eu situo com essas cartas. Na verdade, que estão misturados, a gente só vai entendendo o caminho a partir do momento que você lê todos eles, o tempo está misturado. Não, muito bacana. E eu estava conversando com a Marília, né, antes, assim, para a gente ver também, né, o que a gente falaria e tudo. E eu fiquei me lembrando de uma conversa de táxi, né, que hoje em dia a gente passa por aí. E nessa conversa de táxi era muito uma questão o taxista, ele estava muito muito bravo e muito revoltado, porque ele disse que ele se sentia mal hoje em dia, porque hoje em dia era uma coisa muito de obrigação, que a gente tratasse, né, o gênero neutro na língua, usasse isso na linguagem, e assim, isso na verdade ofendia inclusive o português, né? Como assim a gente vai usar, né? É ele, ela e pronto, né? O português é esse. E aí, como você traz muito bem essas questões também, né? E na construção da linguagem, nos seus textos, e para falar sobre, né, as experiências trans, sobre a experiência de, né, pessoas não binárias, enfim, se você pudesse falar um pouco disso também, sabe? A construção da sua narrativa, da sua linguagem, das suas histórias, tratando um pouco disso, sabe? Desse momento que a gente vive, desses absurdos, né, que dizem por aí que hoje em dia tem e que, na verdade, né, é a gente tratado de como as pessoas são, né, apenas isso, e fazer a linguagem se adaptar a isso. Foi? Foi? Não. Zenit, eu acho que tá mudo, eu acho. Acho que agora vai. Foi sim. Eu acho que com certeza existe. Eu acho que faz parte de um mesmo fenômeno. Seja essa reação visceral que rejeita a mudança, né? Que rejeita qualquer manifestação de presença, né? Tipo, como assim, eu vou ter que repensar a minha língua, a minha maneira de dizer em relação a um interlocutor que eu não queria nem pensar sobre, né? Cuja existência eu não queria considerar. E eu acho que essa linguagem neutra mais marcada, né? Então, enfim, pensando uma desinência ali de e na terminação de certas palavras, isso chama mais atenção. Mas até por conta de todo um
um pânico que às vezes existe em relação a isso, as soluções que eu encontrei, elas foram um pouco mais sutis. Então, existem momentos em que eu uso realmente essa marcação, porque a ideia é marcar essa presença, mostrar assim, neste texto, essa é a forma neutra. Em outros, simplesmente o caminho acontecia pela criatividade, né? Também pensar em soluções que não necessariamente possam chamar atenção, sabendo que, assim, cria-se um pânico moral, né? A gente viu essa semana, ou na semana passada, projetos de lei, assim, para proibir a linguagem neutra. Então, claramente, isso dali está ou mexendo numa ferida em relação a própria consideração da existência de pessoas trans e qualquer reivindicação que pessoas trans façam, batendo numa ferida, seja fogueira para o pânico moral. Da mesma maneira que se construiu nesses anos todos vindo aqui, eu acho que não é à toa que a ascensão do autoritarismo, a invasão de um pensamento autoritarismo para dentro das casas, que eu acho que é um lado que eu busquei, inclusive, falar sobre nesse conto de detetive, né? A ideia de que o fascismo, o autoritarismo, para ele existir, ele precisa recrutar pessoas que, inclusive, não sejam agentes do Estado, né? Isso precisa acontecer. E o modo como ele tem recrutado gente é pelo pânico moral e, especificamente nos últimos anos, o papel do gênero foi fundamental. A gente sabe que, historicamente, ele sempre passa por uma definição de um binarismo, de papéis rígidos de gênero, mas, sobretudo, nos últimos anos, assim, a gente lembra de todas as investidas, né? A proibição da exposição do Queer Museu em 2017, pânico em relação à mamadeira de piroca. Acho que o papel do gênero ali, para entender o fenômeno Bolsonaro, ele é fundamental, né? Inclusive, queria saber, vocês comentaram do resistências e do resistências, né? Queria saber como que movimentação a favor de direitos sexuais, reprodutivos, enfim, qual que é o papel que vocês atribuem? O Resistências, ele tem um recorte um pouco mais voltado à questão do meio ambiente, né? Ele nasce, inclusive, ali dentro da Fundação Rosa Luxemburgo, nessa área, né? Então, o livro, ele consegue expandir um pouco mais, ele trata de algumas outras questões, tem um texto da SOF, então trata um pouco de direitos reprodutivos, tem um dos textos que fala um pouco mais da questão de racismo de um... esqueci o nome do grupo, mas o pessoal de um quilombo aqui de São Paulo. Então, assim, ele consegue expandir um pouco mais a relação do meio ambiente, mas ele ainda fica focado nisso. Então, essa questão que você traz não tem um foco, assim, sobre esse tema no Resistência, porque ele nasceu muito dessa discussão do meio ambiente. Penso que é o subtítulo, né, do Resistência. Mas, com certeza, são... como eu disse, ele é escrito por mulheres de diversos movimentos sociais, que são movimentos que estão pensando isso, né? Mas que não nesse livro não teve espaço para abordar. Sim, eu acho que dos livros, né, que a gente tem até agora, o livro talvez que mais trate, né, da questão das várias possibilidades das mulheres, toda essa questão também LGBT e tudo, é o Bárbaros, né? Que é onde a Jaque, pela poesia dela, traz diversas formas de existir nesse contexto da mulher. É bastante focado na mulher, mas tem a discussão trans também, enfim, ela traz alguns elementos, assim, né? Então, eu acho que é o que mais toca nesse assunto. Zenit, você estava falando de forma e tema, né? Forma e conteúdo, um pouco quando você estava falando da sua produção. E depois a gente entrou, a partir da discussão sobre a linguagem neutra, a gente entrou nesse outro tema, e aí eu fiquei pensando em vida e obra, né? Essa relação da autora com o que se escreve. E recentemente eu vi um debate que abordou muito bem isso, aliás, era uma atividade da Incompleta também,
E aí eu queria te perguntar um pouco isso para você, né? Vou tentar aqui problematizar ou formular. Entendo que assim a vida, né, a autora, o autor, enfim, a pessoa que está ali escrevendo, ela está conectada com aquilo que está escrito, né? Afinal, é a pessoa que está ali. Mas qual que é o limite, ou qual que é a intensidade, como é que se faz essa relação de vida e obra, e ao mesmo tempo garantir uma liberdade que a literatura pode trazer, né? Essa liberdade da escrita. Então, né, como sua obra é atravessada por você, mas ela não é só sobre você. Acho que é um pouco isso, assim, não sei se consegui formular bem, mas eu gosto dessa discussão. Também acho que é uma discussão super válida. Eu acho que propõe caminhos, né, para a gente entender, obviamente, que a interpretação de uma obra não se esgota na biografia de uma pessoa. Acho que existe, enfim, o texto ele traz uma autonomia, né? Eu acho que ele devia ou podia, né, trazer uma autonomia que independe da biografia da pessoa. Eu sei que como alguém que está na posição de escrever, né, como escritora, eu estou sempre contando ou uma história que aconteceu comigo, né, quando eu era uma travesti na década de 70, não, brincadeira, mas ou eu estou contando algo que me diz respeito pessoalmente, né, quanto a pessoa que eu sou, a história que eu tive, ou a pessoa que eu sou no mundo, ou o mundo que eu quero projetar, seja com pessoas queridas, pessoas pessoas conhecidas que eu só conheci por livro, me conectar com histórias, enfim. Então, principalmente por conta dessa característica do projeto, que é pensar estudos de personagens, eu queria que fossem personagens diferentes, né, de mim, certamente passa por bastante pesquisa, né? Por exemplo, não sei o que é viver na ditadura. Tive que ler gente que estava escrevendo durante a ditadura, tive que ler documentos, né, documento histórico, fazer uma pesquisa aí pela imprensa, entre aspas, LGBT da época, né, imprensa gay da época, enfim, tentar me situar para a construção desse mundo fictício, pensando especificamente, vou pensar o caso daquilo que é mais distante da minha realidade, que é esse conto da ditadura, né? Mas teve que passar por uma pesquisa de como criar um mundo ficcional que fosse envolvente, né? Eu não pensar em verossímil ou convincente, mas que ele envolvesse quem está lendo, tomando liberdades, às vezes anacrônicas, né? Então, por exemplo, a gente sabe que pensar a categoria travesti, pensar as pessoas travestis dentro de uma categoria do feminino é uma reivindicação que, enfim, que em termos de movimento social e político, começou depois da década de 90, né? Então, tudo que é publicação sobre travestis, e geralmente era sobre travestis e não por travestis, na ditadura sempre se refere a elas no masculino, ali cai lá um feminino que a gente consegue intuir que elas se chamavam entre si. Mas aí eu pensei, né, que seria mais pedagógico se eu só assumisse o feminino, né, independente, sabendo que é anacrônico, mas que eu sinto mais envolvente para o mundo. Mas, de todo modo, eu estou escrevendo uma história da ditadura porque eu quero entender o nosso Brasil de agora, né? Quero entender aquele momento, quero entender esse momento também. E dentro disso, inevitavelmente, estou pensando a partir dos meus olhinhos, né? Estou escrevendo com as minhas mãos. É sempre filtrado por uma subjetividade, né? Mas que eu acho que pode ser expandido a partir das leituras que a gente faz, né? Sim. E eu acho que uma outra coisa que você trabalha muito bem, né, nos textos todos, é a questão imagética, né? As imagens que você vai trazendo no texto, né? A gente vai lendo e vai se imaginando naquele cenário, né? Porque ele é muito rico, né? Eu estava relendo aqui uma parte que você fala de cores, assim, né? Que é um momento que você brinca com o verde e o azul, né? E o turquesa ali, se não tivesse nome, como é que a gente lidaria, né?
você até brinca, faz uma imagem muito bonita da gangorra entre o azul e o verde, né? Então, se você pudesse também comentar um pouquinho disso, assim, se você pensa, quando você vai escrever, né? Se você pensa tudo junto, se a imagem já vem e você escreve a partir disso, ou se não, se você tem uma história que você vai contar e aí a partir disso você vai enriquecendo com imagens, como é que é esse seu processo, assim, né? Porque a gente vê que é muito rico, né? Desses detalhes e dessa construção, né? Tem o silêncio branco e depois tem no outro o cheiro branco e amarelo, né? Eu achei o silêncio branco do hospital, eu achei muito, muito preciso ali no momento. Sim, porque é isso, né? O hospital é o lugar em que existe uma espécie de subversão, pensando em signo, o clichê do signo literário, né? Pensando que o branco, que é tão associado à pureza e à iluminação, né? Iluminismo, etc. Naquele momento, né? Quem já frequentou um hospital sabe que muitas vezes aquele ambiente, que também pode ser pensado, enfim, de uma esterilidade, pode ser também uma esterilidade nas relações. Então, naquele momento, para mim, a cor tinha tudo a ver com esse contraste entre a ausência, né? Enfim, para contextualizar aí quem está assistindo, é um momento que se passa numa ala de AIDS, né? Que era uma coisa, foi uma coisa. E naquele momento, uma pessoa que está com câncer decorrente da AIDS vem ser visitada, né? E é uma ala em que não há visita, né? É uma ala em que a família não está presente, né? Majoritariamente. Naquele momento, a cor, ela escancara a ausência que tem lá, né? Então, pensando esses símbolos como eles podem se encaixar para aquele contexto. E para quem tiver curiosidade, o conto de Nadia Dinamite vai ser publicado na revista Punhado, também editada pela editora Incompleta, que está prevista para sair em novembro, o famoso este mês. E aí, quem quiser ver, tem esse conto de Nadia Dinamite, além de conto de outras autoras brasileiras, latino-americanas e caribenhas. E este conto sobre a década de 90, né, para pensar. Então, naquele momento, essa cor significa isso, né? Para crianças que estão brincando com jasmim manga, que para mim tem tudo a ver com essa flor, tem tudo a ver com essa história, porque é uma flor extremamente simples, né? Então, para quem tem uma visão de um jasmim manga na cabeça, ele tem 5 pétalas que não se desfazem e é muito cheiroso. E ali o cheiro é de branco e amarelo, não tem outra ligação. Mas vocês perguntam das metáforas, é muito engraçado, porque muitas delas só existem na minha cabeça, elas só moram na minha cabeça. Então, por exemplo, aqui em casa tem uma toalha, a qual não as pessoas que ocupam essa casa, eu e Charco, meu amor, não conseguimos resolver aí se ela é verde ou azul. Eu acho que ela é verde. Para mim, isso é dado. Só que, enfim, existe uma solução, né? Existe a palavra turquesa, mas se você não sabe a palavra turquesa, você não consegue identificar essa cor. E para pensar essa história, para pensar a inteligibilidade ou ininteligibilidade de certas experiências, certas identidades transmasculinas, né, dentro da transmasculinidade, para mim, aquilo simplesmente fazia sentido. É uma história que é muito sobre encontrar nomes para o que não há, né? E também para refletir um pouco sobre esse caminho histórico das identidades transmasculinas no Brasil, né? Que são caminhos distintos, né? Tem especificidade. Sim. E aí acho que é muito bonito, né? Quando você traz sobre essa questão do se encontrar, né? Mesmo, né? Você vai falar disso, né? Você comenta, né? No Dinamite que primeiro ela
para ela, né? Era o palco, o Paetê, era ali, e depois ela percebe que não é só ali, né? É na vida. E isso ela vai passando para outra personagem, né? E que também vai percebendo aquilo, né? Vai fazendo esse caminho. Então, se você também pudesse contar um pouquinho disso, né? Dessa saída, dessa descoberta de que de repente não é só, né, no palco, na coisa, não, é uma coisa de vida, sou eu, né? É uma identidade ali, né? Uhum. A Dinah Dinamite é uma das minhas personagens favoritas. Eu acho que eu não escondo isso, assim, com o cuidado que eu dou para escrever. Ela é certamente inspirada em figuras reais. Então, justamente durante essa pesquisa, eu encontrei bastante referências. Me inspirei assim, em pessoas, por exemplo, como Cláudia Celeste, como a Rogéria, que estava viva até muito recentemente, né? A Cláudia Celeste também estava viva até muito recentemente, infelizmente fez parte de uma das perdas recentes que nós tivemos. Acho que não de Covid, mas enfim, né? Hoje em dia se faz referência à perda por Covid. Mas me inspirando um pouco em figuras como Cláudia Celeste, que faziam parte desse mundo riquíssimo que eram os shows de transformistas no Brasil. Infelizmente, até por falta de arquivo e acesso, estou pensando em experiências no São Paulo e Rio de Janeiro. Enfim, há uma história a ser contada sobre travestis na ditadura, para além dessas duas cidades, para além do Sudeste, enfim, isso é um detalhe. Mas os shows de transformistas antecedem a ditadura, antecedem o golpe de 64, e eram este momento em que estas figuras, nomes ora transformistas ou travestis, né, também se falava muito em shows de travestis, ocupavam o palco, e os relatos da época dão conta de que aquilo era um momento de encanto. Assim, você vê essas pessoas que trabalhavam no entretenimento nessa época falando de filas gigantescas, né? Talvez alguém, inclusive, se lembre de Zicroquetes, que são posteriores a isso, né? Eles já são da ditadura e não são travestis, né? São miscigêneros, ou enfim, são bichas, viados, homossexuais, enfim, essa categoria de gênero, mas que também viviam um fenômeno semelhante, assim, em momentos de pânico de gênero, estas figuras ocupavam o palco e encantavam, né? A partir de 68, a ditadura começa a ativamente perseguir os espetáculos de travestis, né? Disso, os croquetes saíram ilesos. Mas, ao ler sobre esse mundo, né, ao ler as entrevistas, ouvir as entrevistas das pessoas na época, eu queria muito falar sobre essa experiência cultural, né? Digamos assim, é um espetáculo, né? E o que isso significava para aquela sociedade da época, mas também pensar esses espetáculos, como muitas delas relatam, como experiências de viabilidade de gênero, que é uma coisa que a gente acaba entendendo, enfim, dentro da dissidência de gênero e da sexualidade, a gente encontra brechas, né? Encontra experimentações, e para muitas delas isso aconteceu. Então, aconteceu para a Dinamite também, né? Aconteceu para pensar essa experiência. Existe uma permissividade social, digamos assim, minimamente artística, pelo menos, de se explorar uma identidade. Em algum momento, essa identidade sai por aí com as próprias pernas, né? Um exemplo mais recente e lúdico e bastante visível é a da própria Laerte, né? Em algum momento ela fala que a Muriel tomou conta, assim, que ela estava realmente faltava. Isso é ótimo. Ela mostra, né, visível, tirinhas em que a Muriel, que era então Hugo, tá, fala assim, eu vou viajar, mas Muriel fica ou vai? E aí encontra com a Muriel. Então, assim, uma hora essas experiências tomam corpo, tomam forma. Zenit, se você me permite, eu queria ler um trecho, que é passa por isso que a Renata quase leu aqui, citou, e aí eu vou continuar ali um pouquinho para entrar num outro tema que aí acho que a gente também conecta com o nome da
da atividade, né, enfim, da live, que é o transcorrer apesar da cidade. Então, se me permite, eu vou ler um trecho aqui. O importante é que você vai ficar aqui para ir inventando até que apareça alguém que me entenda. Sabe, nós também fomos construindo um jeito de ser. No começo, para mim, era só plateia, peruca e paetê. Até que eu entendi que a Diná Dinamite precisava sair do palco e me acompanhar por aí. Melhor ainda, a vida vai te obrigar a interpretar longe dos holofotes. Eu achava que só éramos verdadeiros em cima de um palco. Mas agora vejo que precisamos construir nossa verdade onde for preciso. Mesmo essa cadela velha consegue aprender um truque ou outro. Vocês riem, ela tosse mais uma vez. Então, eu voltei nesse trecho que tem o me acompanhar por aí, que é uma forma linda de dizer tudo isso que você estava exemplificando com a Laerte, né? Mas desse outro trecho que eu li, me pegou muito essa parte do precisamos construir a nossa verdade. E não por acaso, parágrafos depois, estamos todos na Praça da República, né, na leitura do conto. E para mim, assim, na minha leitura, esse construir a nossa verdade, ele está diretamente relacionado com a necessidade de ir a público, né, de compartilhar uma vida que não está só no palco, mas também não está só dentro de casa, né? Ela está na cidade, ela está publicizada como todas as outras vidas deveriam estar ou poderiam estar, né? E eu acho muito bonito como você faz essa construção de sair do palco e que chega na Praça da República simbolizando a cidade e esse lugar é público, a gente vai viver a vida não é só dentro de um palco, é onde quiser, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho desse lugar da cidade, né? Pensando no nome que tem atividade, então entendendo que tem essa centralidade. A gente não leu tudo, mas um pouco também do que a gente conversou, do que você falou hoje, deu para entender que a vila, né, a Vila Matuza, ela é um micro de um macro maior, então imagino que tenham essas relações aí, acho que você podia explorar um pouquinho desse aspecto para a gente. Certamente. Eu queria fazer um comentário, assim, uma breve tangência, mas vou falar de cidade, que eu acho que é o motivo da gente estar aqui. É um dos motes para a conversa de hoje, mas também uma das preocupações, assim, uma preocupação que atravessa especificamente as personagens transmasculinas, né, as pessoas transmasculinas do livro, era uma preocupação para, enfim, pensar viabilidade de existência. Assim. E uma das fontes inequívoca e muito inescapável foi A Viagem Solitária, do João Nery, e foi pensar um pouco também para a figura do que ele significou, assim, e do impacto que foi a publicação do livro dele, mas também toda uma rede que se formou entre homens trans e outras pessoas transmasculinas, de poderem se conectar e criar viabilidade de existência, criar experiências, criar nomes, né? Que eu acho que é a preocupação. Então, também esse pensamento da viabilidade da existência pensava também um pouco com essas duas figuras, né? Uma delas, uma travesti enfim, que usa a palavra transformista, que remete a né, circunscreve num certo período histórico, e outras personagens que em outros momentos vão pensar essas identidades a partir de momentos subsequentes. Quanto à cidade, né, então, para contextualizar, a nossa conversa de hoje chama Transcorrer apesar da cidade. Né? Então, obviamente, a referência trans obrigatória aí, do título. E pensar, apesar da cidade, pensar essas existências, ainda que a cidade possa ser hostil, ainda que a cidade possa ser atravessada pela violência, ela também pode ser um lugar de encontro. Né? Então, a Vila Matuza, ela é um rasgo, ela é um erro arquitetônico da cidade.
cidade, quase um deslize de uma cicatriz dentro de um quarteirão que é possibilitada por acaso, né? E quem quiser pode comprar o livro para descobrir como que isso aconteceu. Mas ela é pensada como um espaço de encontro, né? Um espaço de formação de comunidade dentro, né? E contrastada, melhor dizendo, com esse espaço caótico da cidade, e aí especificamente da cidade de São Paulo. Né? Então, não sou de São Paulo, nunca morei em São Paulo, já visitei com uma certa frequência, mas também na pesquisa na pesquisa sobre a ditadura, eu acabei chegando à conclusão que eu queria falar sobre a cidade de São Paulo, também porque havia uma quantidade muito grande de material sobre, né, especificamente sobre essa região, que é a Boca do Lixo, né, que consiste em alguns quarteirões entre a Praça da República e a Praça da Luz, né? Enfim, existe toda uma história assim, riquíssima assim, de o que era aquele lugar, o que foi a produção cinematográfica daquele lugar, de como saíram de lá nomes como Zé do Caixão, por exemplo, né? Porque ali do lado da Praça da Luz tinha essa efervescência. E aí eu acho que eu vou tirar aqui a oportunidade agora eu ler um trechinho, se puder, a não ser que vocês queiram. Pode ser? Pode ler, pode ler. Então, bom. As ruas da Boca do Lixo se embrenham, né, são apertadas como o coração de uma mãe que não dá conta de todas as filhas e filhos, deixados a contragosto e à sorte. Naqueles quarteirões entre a Praça da Luz e a Praça da República ferve a vida que escapa que nem mato pelas rachaduras. Travestis, prostitutas, mendigos, malandros, cineastas e violeiros se divertem e trabalham, comem e passam fome, dançam e choram, vivem e morrem. A Boca do Lixo, o Edi da capital, por onde com ônibus, filmes e putas do coração vibrante da Estação da Luz para o país inteiro. Boneca e Mona vão descendo as ruas, comendo esquinas e se entretendo com os cartazes dos cinemas de rua, especializados em filmes cujos títulos escrachados e apelativos fisgam aqueles em busca de uma diversão ou de uma punheta. A Boca do Lixo. A Boca do Lixo, que também tinha sua contraparte na Boca do Luxo, que aparece ali de vislumbre no Ginásio da Mídia, mas era pensar a cidade enquanto essa possibilidade vibrante de existência, né? Tanto que alguns contos meio que se passam na vila, então vocês leram Aurora e Rubi, que é um conto idílico, né? Uma infância até difícil de imaginar, né? Uma infância de tranquilidade, até porque eu queria falar de infância enquanto uma possibilidade de construir uma infância que muitas pessoas não tiveram, e especificamente que muitas pessoas dissidentes, né, nas suas experiências de gênero e sexualidade não tiveram, né? E não à toa a infância também é central para entender a escalada do fascismo e do autoritarismo, né? Não à toa o que foi fundamental do Pânico em relação ao Queer Museu foi a exposição, agora eu não vou lembrar o nome da artista, mas falava criança travesti da lambada, criança bicha, criança sapatão, enfim. Então, foi também falar assim, tá, eu vou falar de infância, então eu vou falar de infância nesse mundo irreal, nesse mundo fictício, que está ali no coração de São Paulo e de alguma maneira consegue prescindir da cidade, quase, né? Porque né? Porque existem bairros residenciais em São Paulo, existem brechas, né? Existem vilas. Eu não fui para São Paulo por causa da pandemia, que era uma coisa que eu teria gostado de fazer, mas eu frequentei aquele Google Maps, entendeu? Bati muita perna virtualmente, encontrei vilas, encontrei referências ali de onde a vila poderia estar, né? Então, justamente pensar, esses acabam sendo contrastados, né? Então, a relação da vila com o resto da cidade está em um conto que chama Louis ou Orfeu, ao qual vocês não tiveram acesso, mas que simula um pouco
dramatiza essa relação entre um mundo, uma comunidade que se cria como medida de proteção e um mundo hostil que está lá fora. Que também é um mundo, enfim, de encontro e de possibilidades, né? Como o conto do Diná Dinamite acaba ensinando um pouco. Muito bacana, Zenit. Zenit, aproveitando assim que você falou da infância, né? A gente vai aproveitar para ler um trechinho do Trema do Aldo, né? Que você mesma comentou para a gente, né? E aí, depois do nosso, seria legal ouvir do Trema. E aí, depois, seria legal ouvir mais um pedacinho seu. Aí, se você também depois puder ler mais um pedacinho para a gente, tá bom? Então, eu vou ler aqui o Aldo 1 da Fernanda. Vez em muitas, é melhor anotar. Aldo 1. Grama bem verdinha, brilhando as gotículas que restaram do passeio que a mangueira deu na mão do seu Zé. O menino brincava de ser guardião do jardim com seu Zé. Assistia, andava atrás dele para captar cada detalhe. Uma criança com muita imaginação. Pensava nas formigas trabalhando, no exoesqueleto que seu Zé tirou da árvore e deu para ele olhar de perto. Onde foi parar esse bicho feio que esqueceu a pele aqui? A água entrando nos canteiros sedentos, aquela árvore que precisa ser cortada porque deu bicho e apodreceu por dentro. Quando crescer, quero ser jardineiro, igual ao seu Zé, pensava. Esse é um pouquinho do Aldo. Inclusive, o Aldo, se eu puder falar um pouco desse conto, que foi um dos que mais me chamou a atenção do Trema, talvez porque eu já tenho uma vontade de pensar e ler sobre infância, o Trema, ele é uma conversa, né? Uma conversa entre os escritos da Fernanda e da Maíra, que, inclusive, gente, em termos de projeto editorial, muito bom, muito bom. Que bacana que você É gostou. uma conversinha. Nossa, eu adorei muito. E aí, para quem está assistindo e talvez se interesse, a história do Aldo ela é contada em algumas situações, né? Aldo 1, Aldo 2, Aldo 3. E tem um que eu achei, assim, que ficou muito comigo na minha cabeça, que é o do Ano Novo. Né? Então, a gente nos apresentam o Aldo neste primeiro conto que a Renata leu, que é um dia em que acontece algo aterrador, assim, ele se propõe a defender o formigueiro das formigas e algo acontece ali para, né, romper com a paz e com a tranquilidade daquele mundo. E aquele é o conto, e aí algo mudou, né? Ele vai dormir, ele sabe que algo mudou, né? Sim. E o conto do Ano Novo tem uma reflexão assim brilhante de uma criança assim introduzida aos rituais de Ano Novo, todo mundo falando assim, parabéns, feliz Ano Novo, vai ser tudo melhor, tudo vai mudar. E ele olha, nada mudou? Será que eu entendi errado? Será que eu tô me sentindo errado? Ainda sou o mesmo menino, né? Há pouco. Sim, não. É bem esses dois momentos mesmo. E depois, engraçado que no terceiro, né? Ele de novo sente uma outra mudança, né? Porque aí ele continua crescendo, né? E ele também sente uma outra mudança, né? Que é essa coisa dos amigos, porque ele começa a escrever, né? E desenhar. E aí é essa questão da expectativa do que o outro vai pensar de você, né? De como ele espera aquilo que você faz. Então, ali também ele muda, né? É muito legal essa sua leitura também. E sem contar o trabalho com a linguagem fantástica, assim, que é uma coisa que eu tentei também fazer no Horário Rubi, né? Tipo, como a gente conta essa história do ponto de vista infantil, mas nos aproveitando da linguagem que só o narrador tem acesso, mas não distanciando muito, estamos sempre perto para entender esse mundo, né? Para também não
tratar crianças como se não fossem pessoas Sim, capazes de dizer algo sobre si, né? sim. Até porque elas são muito, né? E eu acho que é isso. No Aurora e Ruby você vê isso, né? Você entra nesse universo delas, né? Das crianças e entende ali o que elas estão passando, o que elas vão descobrindo ali, né? Naquele passeio no jardim, né? Mas, enfim, é muito bacana mesmo. E a gente se sente ali meio personagem oculto, descobrindo junto com elas, né? Numa coisa muito, muito delas, assim, muito bacana. Que também era uma preocupação de pensar um pouco aquela justificativa, né? Bom, se eu estou uma história sobre algo, não uma história sobre um evento, então se de alguma maneira estou tendo acesso a essa janela desse mundo, por que que ele é relevante? Né? Então, o que acontece quando o Aldo tenta proteger as formigas e não consegue, né? O que que ele aprende sobre o mundo? Ou mesmo o que que a Aurora e Ruby vão ter que fazer quando de repente vem um passarinho que caiu do ninho, né? Qual é? Quando eu estava pensando nessa história, eu queria falar sobre infância, queria ter que essas personagens pudessem brincar e o conflito. Curiosamente também veio com uma relação com a natureza, né? Eu acho que diz também um Sim, pouco do respeito à infância, né? Essa relação de mundo, né? O mundo da criança e o mundo da natureza, como essa se sim, mistura. é Uma verdade. natureza urbana, né? Uma pomba, uma formiga, Exato. mas Mas tem esse paralelo mesmo, é verdade. e acho que é um pouco isso, assim, né? De qual que é algo terrível acontece. Pensando em um termo muito banal, né? Mas algo terrível acontece. Um passarinho cai do ninho. E aí essas duas crianças têm que resolver esse problema, né? Se vem na Sim, situação de serem grandes, né? Vai sim. chamar a gente grande ou não? Não, e o legal é que elas mesmas, né, olham para si e falam, não, acho que agora a gente que vai ter que resolver. E elas se ajudando resolvem, né? Em conjunto ali. E que eu queria que fosse também algo que introduzisse quem está lendo a esse universo do ponto de vista de construção de personagens. Então, existe essa vila, apresentasse que as pessoas que estejam lendo lessem de coração aberto, então, se elas estão dispostas a ouvir a história dessa criança, então talvez estejam abertas também a, a essa exploração de gênero. E eu queria que dissesse respeito aos temas do livro, né, que dissesse respeito aos temas da relação que nós podemos ter com os outros, da construção de comunidades e o tema do cuidado, né, que atravessa aí os contos. Não, muito bom. E a gente compartilha, né, com a Rubi o problema, né, que eles têm. Dá uma sensação mesmo de compartilhar, assim, o que para nós adultos talvez não fosse um problema e para a criança mas ali é um problema para todo mundo, né? A gente consegue compartilhar com os personagens de fato a questão que está colocada e qual dimensão que tem para os personagens, né? Se não tem para quem está lendo, não teria numa cena na vida real, ali ela é um problema compartilhado, uma dimensão, tem uma intensidade ali, né, para eles. Acho que chegou uma pergunta aqui, gente, para você. Vene, a questão geracional soar ao longo de todos os contos que você comentou, você acha que a comunidade LGBT tem algum tipo de pendência com as histórias das gerações de pessoas LGBT que vieram antes? Uma ótima pergunta, Charlie. É, a preocupação em relação ao tema da geração, ela é constante, né? Então, uma parte passa por investigar essas ancestralidades, né? Essas relações com gerações que vieram antes. Eu não sei qual tipo de pendência pode ser, assim, mas definitivamente, se a gente quer entender o tipo de relação que a gente estabelece entre si, o tipo de comunidade que a gente forma hoje em dia, a gente consegue aprender se a gente for olhar para
Na minha, enfim, na tese do livro, não só na minha, mas eu acho... boa. Mas, enfim, uma das preocupações do livro era pensar essas rupturas, principalmente. Então, quais rupturas aconteceram em gerações anteriores que inviabilizaram as possibilidades de ancestralidade hoje em dia. Então, se na década de 90 houve uma doença que afetou, sobretudo, homens gays e bissexuais, travestis, além de outros grupos, né, que por motivos, às vezes, enfim, sociais, às vezes até biológicos, anatômicos, pensar em hemofílicos, por exemplo, mas estes grupos foram particularmente afetados por essa doença, que sabemos que pode sim afetar qualquer outra pessoa, né? A gente sabe que não se trata disso, né? Mas para apontar que houve vítimas fatais que deixaram uma lacuna, né? Então, a preocupação de pensar gerações anteriores é pensar quais, né, no caso, por exemplo, o conteúdo de Nadia Dinamite mesmo, né? Quais lacunas houve ali na década de 90, o que isso significou para as pessoas da comunidade LGBT que cresceram ou sem referência ou com referências traumatizadas, né? Pensar que a comunidade como um todo passou por essa onda porque todo mundo perdeu alguém, tá certo? Como que isso aconteceu? Com a indiferença generalizada do resto da sociedade, né? E aqui, enfim, fica a referência para quem tiver estômago, que é o Temporada de Caça, da Rita Moreira, né? Em que se entrevistam pessoas na rua e é temporada de caça, pode matar. Então, isso aconteceu. A sociedade, o resto da sociedade sabia que isso estava acontecendo, mas, né? Também pensando que ali no caso do Temporada de Caça também fala de violência policial. Então, houve essa ruptura que deixou as gerações que vieram em seguida ou traumatizadas ou sem referência. Então, se a gente quer pensar a viabilidade de comunidade e a viabilidade da gente viver a nossa vida com tranquilidade, certamente, né, a gente está vivendo hoje, ao olhar lá para trás, a gente começa a entender assim, né, pô, a gente surgiu do nada, não tinha ninguém antes, cadê essas pessoas? Né, o que elas puderam registrar? Então, pensar também, isso passa também por pensar uma memória LGBT, quais foram as inviabilidades para pensar essa memória LGBT, e passa também, como na pergunta de Charles, de pensar o quanto a gente também está dizendo respeito, né, como a gente está vivendo nossas experiências em relação muitas vezes a experiências passadas que não puderam ser. Né? Então, certamente a experiência da infância para gerações anteriores é ainda pior. Assim, né? Então, acho que passa um pouco por isso. Maravilha. Eu só te ouvindo aqui, tentando conectar dos dois pontos que a gente conversou, né? Você falou de memória LGBT, transancestralidade, e está diretamente relacionado à questão da cidade, essa questão do público e do compartilhado, né? Porque essa construção tem que ser coletiva, então ela tem que ser de uma dimensão do compartilhado, do que está em debate, do que é público, né? E como essas disputas de memória, enfim, também tem tudo a ver com tudo isso que você está falando, e tem uma sensibilidade incrível, como você mostra no conto, com a chegada da AIDS, né, como os jornais retratam, ali também era uma super dica de tempo, né, que você dá. Então, você traz tem essa sensibilidade de trazer como que essa chegada é tratada pela sociedade, né, recebida, enfim, por todos nós. Gente, eu acho que a gente precisa se encaminhar, tá maravilhoso, daria para fazer mais um monte de pergunta, mas eu queria convidar a Cezene, a gente não quer fazer uma leitura final de alguns trechos, e aí a gente devolve a bola para a Laura, para a gente fechar nosso bate-papo. Bom, antes de ler o trecho, queria agradecer mais uma vez a participação de vocês duas, mais uma vez agradecer a Laura e mais uma vez agradecer a todas as pessoas que estão assistindo, que assistiram até aqui. Espero que vocês tenham
gostar. Lembrar e bom, não, enfim, os lembretes aí vão ser dados, mas queria agradecer pessoalmente. E vou ler um trecho, assim, mais ou menos ali, bem do finalzinho do conto da Dinamite. Tudo sem spoiler, para quem ainda quiser ler, no Vila Matusa ou na revista Punhal. A Praça da República, onde tudo se desfez em desespero e, no entanto, deve renascer e reverberar. A Praça da República, essa ferida aberta no coração da maior cidade do país, onde sangram os indesejados. Mendigos passam pedindo ajuda, prostitutas falam fazendo fumaça, bichas caçam buscando banheiros. A Praça da República dos sonhos que perdemos, um troço de mato e medo em meio ao concreto e ao acaso. Isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Zenit. Ah, a Zenit lê tão bonito, né? Tão bom ver a autora lendo bem, assim, o próprio texto. Gente, essa conversa foi muito bonita, adorei ficar aqui nos bastidores de DJ. Uma delícia a conversa de vocês. Obrigada mais uma vez, funileiras, por terem aceitado o convite de estar com a gente e também desse formato meio esquisito e legal e improvisado que a gente optou por fazer. Eu acho que daria realmente para passar mais 2 horas aqui numa boa, puxando fiozinhos, né? Todas vocês falam muito gostoso, falam muito bem. Foi uma delícia escutá-las. Tô tão ansiosa quanto a Zenit, eu acho, para esse livro ir para o mundo e ver as pessoas se emocionando como eu me emociono quando recebo e edito, assim, é um trabalho muito sensível, é muito bonito. O livro vai ser muito bem cuidado, prometemos. Quem adquiri-lo agora no site, que eu já pus muitas vezes aqui, né, todos já viram, vai comprar o livro com descontinho. O ano que vem ele vai entrar no preço normal, assim, quando estiver mais perto de sair. Queria só reforçar de novo que ele foi feito com o apoio do PROAC, né, Secretaria Municipal de Cultura, estamos gratas. E o site da Funilaria também já pus diversas vezes, né? A gente passou os livros aqui, os trechos, mas elas estão com eles, né? Estão com 2 projetos ainda em aberto na benfeitoria, se alguém quiser se engajar, assim, essas campanhas de financiamento coletivo são fora. A gente que é independente precisa sempre procurar 1000 formas, né, de se resolver. Tem quem faz autopublicação, tem quem tente um edital e consiga ganhar, que é muito raro, mas a Zenit conseguiu, porque na verdade o mérito foi todo dela, eu só assinei uma anuência. E tem havido muito esse recurso do financiamento coletivo, que a gente acabou de fazer para Apunhado 7 no Catarse e que a Funilaria tem feito pela benfeitoria. Estão 2 projetos abertos, super bonitos. Vale muito a visita ali ao site delas, e no blog vai ter o link dessas campanhas que ainda estão em aberto. Esse vídeo temporariamente vai morar no meu YouTube pessoal, que é uma coisa horrível, desculpem, mas eu vou depois fazer o download e colocar direitinho da Incompleta, e aí vocês, provavelmente muitos amigos, familiares, pessoas queridas, tanto da Zenit quanto da Renata e da Marília, que não podiam estar hoje, né, podem se interessar por assistir, então a gente passa esse link para o pessoal aproveitar essa conversa que eu achei que foi muito, muito bonita mesmo. Não sei se eu esqueci de algum aviso ou alguma coisa, mas caso não, só agradecer todas mais uma vez e a presença de todo mundo numa quinta-feira cheia de coisas pelo mundo cultural. Foi bem... me senti feliz com essa presença massiva e carinhosa de vocês. Quer falar? Fala palavras finais, Zenit, para acabar em você e não em mim. Renata e Marília não vou falar palavras finais também. Gente, eu só vou agradecer novamente, assim, eu achei que foi mais legal do que eu esperava e eu já estava esperando que ia ser muito legal, então, obrigada. Também queria agradecer, dizer que foi muito bacana estar aqui hoje, conversar com vocês. A leitura já tinha sido muito boa, o papo também melhor ainda. E louca para também ter o meu exemplarzinho aqui. Lá no site da Incompleta já. Obrigada, gente. Gente, muito obrigada. Muito obrigada a todos, todas vocês, 3 e
todos que estão nos assistindo. Os seus comentários para as pessoas, para as minhas amizades, meus amores que mandaram mensagem. Obrigada. Me tranquilizou. Eu li assim rapidinho. E é isso. Eu espero que todo mundo possa conhecer o livro genuinamente. Não sei se deu para perceber que eu fico emocionada quando eu falo, mas genuinamente. Tem coisas ali que tocam, porque vem de um lugar de construir uma escrita genuína, de conseguir dizer algo que diz respeito à nossa comunidade, que diga, que faça jus à diversidade de experiências que existe dentro da comunidade LGBT, das experiências de dissidência de gênero e sexualidade, porque eu queria também que essas histórias fossem histórias daquilo que nos conecta, né? Histórias que não fossem sobre o sofrimento, sobre a violência, sobre a exclusão, sobre a indiferença, mas sim histórias sobre comunidade, sobre aquilo que nos faz pertencer, sobre aquilo que faz a experiência de ser uma pessoa que vive o seu gênero e a sua sexualidade da maneira que se quer viver, tudo isso que a gente sabe que é muito gostoso, que é babado, que o babado é forte. Queria escrever um pouco sobre isso. Acho que é isso. Obrigada mais uma vez, gente. Eu vou ter que fazer um último comentário, porque como a Zenith brilha quando ela fala, eu queria dizer que na Apunhado, além de Nadina Beach, vai ter uma entrevista com ela. Então, conduzida pela Mara Moira. A Mara Moira tá bem lindona. E sim, é assim, novembro, né? Vai ser mais para dezembro mesmo, gente, aquela coisa. Mas, mas acho que começo de dezembro. Virar o mundo ainda nem tá no site da Incompleta, então por enquanto o foco é no Vila Matusa. Mas quando a Apunhado estiver pelo mundo, a gente faz um alarde também para. Porque, enfim, o conto já vai estar no livro, né, para quem comprar o Vila Matusa, mas a Apunhado, além de todas as outras autoras latino-americanas e caribenhas, vai ter essa entrevista muito legal da Zenith com a Mara. Boa noite, então. Obrigada mesmo, todas. Beijinhos.